Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que acompanham as nossas aulas dominicalmente, né? Faço parceria com o professor Rodrigo, eu me chamo professora Fernanda, tá? E a gente está aqui compartilhando com vocês mais uma lição da EBD. Nós somos da Primeira Igreja Evangélica Batista aqui em Araraquara e nós estamos na sala dos adolescentes, sala virtual dos adolescentes. Espero que todos estejam bem. Agora, nesse momento, nós vamos o quê? Fazer um estudo, né? Nós vamos continuar a nossa jornada bíblica, estudando o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, o livro dos começos. Nós estamos, então, nos debruçando em cima do livro de Gênesis e estudando esta revista aqui, ó, tá bom? Diálogo e Ação, Gênesis, o livro dos começos, tá? Só para vocês verem. Nós estamos na lição 12, que se chama Vencer ou Vencer. Nossa, professora Fernanda, que estranho. Geralmente a gente fala vencer ou perder, mas nesse caso precisava, né, vencer mesmo. Antes da gente começar a nossa lição propriamente dita, nós vamos orar pedindo a orientação de Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua palavra e poder, Senhor Deus, aprender um pouco mais de Ti, para mudar a nossa vivência, a nossa prática diária. Esteja com cada pessoa que está ouvindo a Tua mensagem, que o Teu Santo Espírito possa estar levando, Senhor Deus, a semente da Tua palavra, para que ela possa germinar, Senhor Deus, nos corações de cada pessoa que está ouvindo. Obrigada por tudo, Senhor Deus. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos no livro de Gênesis e a gente vai estudar a história de uma pessoa muito importante na Bíblia, José do Egito, que todo mundo fala. Nós vamos ler partes, trechos, pedaços da história dele na Bíblia, tá? Nós vamos começar pelo livro, né, de Gênesis, lógico. Nós vamos para o capítulo 39, certo? O livro de Gênesis, ele vai até, olha só, ele é bem longo, ele vai até o capítulo 50. Então, nós estamos, o quê? Quase finalizando o livro de Gênesis, tá? Então, nós vamos para o capítulo 39 do livro de Gênesis. Nós vamos ler dos versículos 1 a 23. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Olha que interessante. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem, ele era um homem bonito e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia, ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume,
ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa está me insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, assim: Esse escravo hebreu você trouxe para casa, entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o escravo me tratou. Quando ouviu essa história e o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Esse pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Isso, então essa parte que é a parte de José na casa de Potifar, tá bom? Depois a gente vai para Gênesis capítulo 41, versículos 25 e 27. Então, olha lá, gente, versículos 25 e 27. Então José disse ao rei: Os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas também são. Os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas também são 7 espigas secas e queimadas, pois o vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. E é exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer, né? Essa é a parte, então, do capítulo 41. Depois, nós vamos para o capítulo 42, 1 e 2. Os irmãos de José vão para o Egito. Quando Jacó, né, que é o pai de José, soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimento, comida, né? Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome, tá? Aí depois nós vamos para o capítulo 45, versículos de 3 a 8. Então vamos lá. José disse aos irmãos: Eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Chegue mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Foi para salvar vidas, tá? Salvar vidas que Deus me mandou na frente de vocês. Então, Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar a descendência na terra e para preservar a vida como um grande livramento, tá? Então, olha só, a vida de José do Egito. A história da vida de José, ela é marcada por muito sofrimento,
sofrimento e superação, tá? Se Deus tivesse dito a José, logo no início, tá? Quando ele começou a sofrer, que tudo que ele teria que enfrentar até se tornar governador do Egito, que ele teria que enfrentar muitos desafios, muitos problemas, é provável que ele preferisse o quê? Não passar por nada do que ele passou e viver apenas como um homem simples. Na vida, na nossa vida, surgem circunstâncias, momentos que nos obrigam a reagir, a lutar. E essas lutas geram em nós angústia, medo, mas também pode gerar grandes oportunidades na vida. Ao observar a biografia, a história de vida, né, de todos aqueles que viveram uma vida de grande valor, nós percebemos que essas pessoas, elas também passaram por grandes dificuldades, muitas dificuldades, tiveram que passar por um processo muito difícil até chegar até chegar onde elas chegaram, tá? Nós também enfrentamos dor e medo cotidianamente, mas o modo como lidamos com esses problemas, com as nossas dificuldades, é que nos tornam o quê? Fortes. A maneira como a gente luta, como a gente vence, como a gente consegue. José era ainda bem jovem quando sofreu a humilhação de ser vendido pelos seus irmãos, né, a um mercador de escravos que estava viajando para uma terra bem distante, que era o Egito. No Egito, ele foi exposto em um mercado, tá? Foi como uma mercadoria mesmo, foi exposto lá, né? E aí o que acontece? Ele é comprado por um oficial egípcio chamado Potifar para servir na casa dele como escravo, né? E em uma situação dessas, o que ele faria, né? Uma pessoa normal se entregaria ao ódio, à raiva, à rejeição de todo mundo, né? Mas não. O que José fez? Ele agiu diferente. José não perdeu a sua fé, nem a confiança que ele tinha em Deus. Ele acreditou que Deus, ele tinha algum propósito em tudo aquilo que ele estava fazendo, né? Ele decidiu não fazer corpo mole, tá? Ele decidiu trabalhar com toda inteligência e força para fazer um serviço excelente. Isso ele fez. O relacionamento que tem com Deus, aliado ao modo como ele trabalha, fazem com que José alcance o posto de administrador principal da casa de Potifar. Então ele começa a tomar conta de tudo que tinha na casa de Potifar, menos da mulher dele, tá? José ficou vários anos na prisão por conta desse problema com a esposa de Potifar, que ela o quê? Ela simplesmente queria o quê? Queria o quê? José, né? Sendo que ela queria adulterar com José, sendo que ela tinha o seu esposo, né? E aí o que acontece? Ele é jogado na prisão. Mas lá na prisão, Deus continua agindo sobre a vida dele. E ele fez com que o administrador da prisão entregasse tudo nas mãos dele. Ele começou a aprender o quê? Ele começou a aprender a administrar. Então, através dessa experiência que ele teve, ele começou a desenvolver essa capacidade de administração, como se fosse um estágio que ele passou para o quê? Para conseguir algo maior na vida dele, né? A administrar o quê? A terra do Egito. Então, ele teve que passar por um processo mesmo, tipo um estágio, para poder entender o que ele deveria fazer e aprender antes de começar a agir. E aí chega o tempo de Deus agir. Deus agir na vida de quem? De José. 2 oficiais do faraó, eles são colocados na prisão que estava sendo comandada por José. Um padeiro e um copeiro. Ali os dois, eles têm sonhos e Deus capacita José para o quê? Para interpretá-los. E tudo acontece exatamente como ele diz. Tempos depois, ele é chamado para interpretar um sonho do rei, do faraó, com conselhos que dá sempre como deveria ser resolvido o problema. Então, ele começa a explicar. Ele não só explica o sonho, mas ele também dá conselhos. E falando o que iria acontecer. E aí, o que acontece?
ele se torna governador do Egito, porque Deus o quê? Deus passa para ele o quê? A orientação do que deveria ser feito. O grande desafio da fé é conseguir aguardar o tempo suficiente até chegar o momento de Deus agir. Então, Deus tem um momento certo de agir, né? No texto de Gálatas 6:9, ele afirma que não devemos nos cansar de fazer o bem. Então, onde a gente estiver, que a gente possa o quê? Fazer o bem. Não esquecer de fazer o bem, tá? De não desistir, de continuar o quê? Esperando o quê? A colheita de tudo aquilo que a gente fez. No tempo certo, Deus tem o tempo certo para tudo. Deus jamais se atrasa, tá? E embora muitas vezes a gente tenha esse sentimento que Deus não está ali próximo, mas Ele está ali com você. Pense nisso, tá? Deus age no tempo certo. No tempo certo. Deus tem o tempo dele. Não adianta a gente querer resolver com as nossas mãos. Já falei sobre isso também. Lembrando que a gente tem o quê? Que entregar tudo nas mãos de Deus. José foi humilhado e sofreu muito nas mãos até dos próprios irmãos, dos seus irmãos. Antes de acontecer tudo isso lá na terra do Egito, ele já era muito maltratado pelos irmãos, pelo fato dele ser o quê? O preferido do seu pai, né? Tanto que eles sofreram que ele foi vendido, né, como escravo pelos seus irmãos. Vendido como escravo, olha que situação. Mas no nosso Deus, Ele é aquele que é capaz de nos colocar em uma mesa de honra diante daqueles que nos maltratam. Então, Ele o quê? Ele viu o quê? A maldade dos irmãos dele, de José, e também o quê? Ele melhorou muito a vida de quem? De José, o jeito como ele estava sendo tratado. Quando os irmãos de José chegaram no Egito para comprar alimentos, né, que eles descem até o Egito para comprar alimentos, eles se encontram com ele, mas o que acontece? Eles não o reconhecem, ele estava totalmente diferente daquilo que ele era quando era adolescente, né? E se inicia diante dele exatamente como aconteceu nos sonhos. Os irmãos dele, então, precisando dele, se curvando a ele, tá? Olha que situação. Durante a vida, nós passamos por situações que nos obrigam a reagir, a tomar alguma atitude. Passamos por problemas em que não dá para desistir, nem para voltar atrás. Fatos que surgem com permissão de Deus, algo ruim que vai o quê? Nos moldar, vai o quê? Desenvolver as nossas capacidades, as capacidades que Deus nos deu. Esses momentos, eles nos apavoram. Por quê? Porque a gente não gosta de sentir dor, de sentir necessidades, né? Mas, se temos uma vida de comunhão com Deus, comunhão plena, precisamos saber que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Em Romanos 8:28 fala isso. Deus não perde o controle sobre a nossa vida, não. Ele sabe muito bem o que Ele quer para nós. O grande desafio é conseguir manter viva a nossa fé, continuar firme na fé e acreditar que vale a pena enfrentar tudo aquilo, o desânimo, né, a tristeza, a dor, para conseguir o quê? Para continuar lutando, mesmo com todos os obstáculos e sofrimentos que surgem ao nosso caminho. Devemos continuar. A Bíblia é muito clara em afirmar que lá em Hebreus capítulo 10, versículos de 36 a 37, que não devemos jogar fora a nossa confiança, pois nela ela trará uma grande recompensa. Porque após fazer a vontade de Deus, será necessário esperar um tempo até que venham resultados. Então, tem o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é precioso. Nós devemos esperar em Deus. Isso é muito difícil, adolescente, eu sei. Mas você consegue, tá? José, ele venceu porque ele conseguiu manter a sua fé, acreditar que Deus iria fazer o quê? O seu melhor para ele. E a obediência ao Senhor, mesmo diante de sofrimentos tão terríveis, mesmo sofrendo, ele estava sofrendo, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. Ele não caiu na tentação.
Ele aprendeu a confiar totalmente em Deus e a lidar com todos os problemas que estava enfrentando com determinação de quem realmente está disposto a lutar até vencer. E foi isso que ele fez. Ele lutou até vencer, tá? Até vencer. Deus tem um propósito para cada atitude que acontece conosco. Mesmo com tantas tribulações, José ele foi preservado e diante do Senhor e dos homens ele foi preservado. Essa reflexão é para nós, tá? Gira em torno do cumprimento do propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Se a história de José tivesse terminado em capítulos anteriores, você ia pensar o quê? Que a vida de José seria uma vida bem complicada. Mas José, o que ele fez? Ele lutou com medo, com as injustiças humanas, com muitas injustiças, porque Potifar prendeu José à toa, porque ele não tinha feito nada. Com dificuldades, com traições, né? A vida humana ela é complicada. E José também lidou com isso, né? A forma como ele lidou com cada uma dessas situações e a sua confiança no Senhor que mostra o quanto ele é servo de Deus. Ele queria o quê? Vencer perante Deus. E foi isso que possibilitou com todas essas lutas o quê? Ser cada vez mais forte, tá? Quando chega o tempo de Deus, nós temos que agir, né? Por mais que os homens intentassem contra José, né? Contra José, pessoas querendo quase que matá-lo, não havia barreiras que impedissem que ele se assentasse na sala do faraó. De uma maneira ou de outra, ele se encontrou com o faraó e eles conversaram. E o que aconteceu? Ele se tornou administrador do Egito. Sabemos que Deus é eternamente fiel para cumprir a sua parte, tá? Na promessa e na consumação dela. Deus fala, olha, isso vai acontecer. E acontece. Nós, porém, cada um de nós, precisamos também agir de maneira correta, para que nada nos desabone de viver os planos de Deus. Siga os planos de Deus, adolescente. Você vai vencer, você vai ser o quê? Abençoado por Deus. Assim como José também foi. José foi um homem digno, um homem que salvou a sua família. Mesmo lá longe, ele preparou o caminho para que a sua família não passasse fome e viesse a morrer. Então a vida de José é uma vida o quê? Uma vida muito importante. E a sua vida também é muito importante. Reflita sobre isso. Você é uma pessoa o quê? Uma pessoa especial para Deus. Porque Deus tem um plano na sua vida. Mesmo com uma vida difícil, uma vida cheia de lutas, de dores. Mas Deus está com você. Tá bom? Reflita nisso. Olha só, lembrando o nosso versículo de ouro, né? O versículo para guardar no coração. Deus enviou-me, José fala. Deus enviou-me adiante de vós, na frente, né? Para vos conservar a descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Então, Deus me preparou para que eu pudesse abrir o caminho para que vocês, irmãos, pudessem hoje ter uma vida do quê? De alegria, de calma e de paz, em meio a uma o quê? A uma fome tremenda que aconteceu durante 7 anos. Então Deus o que? Preparou José para que ele pudesse salvar a sua família. Isso é muito lindo, é maravilhoso ver a presença de Deus em nossas vidas, tá bom? Então essa mensagem de hoje, siga a Deus, reflita nessa parte. Ele quer o que? O melhor para você. Siga ele, tá? Deus tem cuidado de nós. Mesmo com momentos que você pensa assim, Deus não está comigo, mas Ele está cuidando de você. Pense nisso. Deus está com você. Deus os abençoe, que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus. Tá bom? Tchau, tchau e até mais.